mas em nome de 100 mil empresas que são membros do G4 e que empregam 16 milhões de pessoas. Durante o meu discurso de abertura, eu diria que isso aqui é uma entrevista de emprego, né, para o novo CEO do Brasil. Então, estamos sendo duros, como temos que ser, para o homem que pretende assumir uma operação tão relevante como o Brasil. Então, não leve pelo pessoal, a pergunta é de fato dura, mas com a dureza que o cargo exige. Senador, sejamos francos, o senhor não está nessa disputa pelo seu currículo. Está porque carrega um sobrenome cujo dono está inelegível. O mercado precisa saber o que está comprando. Se eleito, quem despacha no palácio? O senhor ou o seu pai? E sob previsibilidade, que é o que essa plateia precifica. O governo da sua família terminou furando o teto de gastos por PEC em ano eleitoral e o senhor mesmo nunca se descolou publicamente de uma só decisão do seu pai. Cite agora, na frente de todos esses empresários aqui nessa plateia e online conosco, uma divergência concreta de agenda econômica entre o senhor e o presidente Bolsonaro. Se não existir nenhuma, por que o seu nome está na urna? Bom dia, Thales. Bom dia a todos que nos assistem aí. Grande honra me dirigir a todos vocês e também quem está nos acompanhando aqui pelo meio virtual. Bom, é uma entrevista de emprego, concordo, e mais do que isso, eu sou alguém que estou mais do que preparado para assumir o comando desse país, alguém que tem a consciência e a sabedoria de como lidar com o Congresso Nacional e alguém que compreende como funciona o jogo do poder em Brasília. Ela é completamente diferente da iniciativa privada, mas eu entendo que, como fizemos já no governo do presidente Bolsonaro, muitos dos princípios da iniciativa privada nós vamos trazer para a administração pública. Não tenho nenhuma dúvida que eu vou montar o melhor time de ministros que esse país já viu. Então, Thales, eu sou Flávio Bolsonaro, eu sou advogado, eu sou empresário, estou há 24 anos na vida pública, são 4 mandatos como deputado no Rio de Janeiro, 8 anos como senador da República, sendo 4 deles participando direto ou indiretamente das tomadas de decisão durante o governo do presidente Bolsonaro, num período em que nós que estamos vivos foi o mais difícil da nossa história, que foi a pandemia. Então eu estou com um excepcional time ao meu lado, Thales, e algumas coisas eu faria diferente do presidente Bolsonaro, né? Não apenas no tocante aí a questões pessoais, né? Eu sou um Bolsonaro vacinado, de fato, diferente do presidente Bolsonaro, alguém que garantiu, né, que todos os brasileiros que quisessem tivessem acesso à vacina, alguém que fez o maior programa de distribuição de renda dessa história, que foi o Bolsa Família, com um piso de R$600 para que as pessoas não precisassem ir para mercado, saquear mercado ou assaltar a casa do vizinho para terem o que comer, né? Já que nesse momento muitas pessoas, o comércio estava fechado, ninguém podia trabalhar, ninguém podia circular, e certamente a forma de se colocar, a forma de se relacionar com outras, principalmente com a imprensa, eu acho que é uma coisa que o meu filme de vida fala melhor do que em relação ao meu pai, mas eu sou sangue de Bolsonaro, são os princípios e valores que nós aprendemos aqui com ele e que foram ressuscitados nesse país, Thales, que é respeito à família, respeito às cores da nossa bandeira. A bandeira do Brasil estava jogada na lata do lixo quando o presidente Bolsonaro iniciou a sua trajetória muito antes, né, de 2018, e hoje nós brasileiros temos orgulho das cores da nossa bandeira e sabemos que o Brasil tem jeito, o Brasil pode ser governado por um presidente honesto, um presidente comprometido em devolver a esperança ao povo brasileiro, e é assim que eu pretendo me comportar, Thales, com muita responsabilidade e muito consciente da minha capacidade política, porque ninguém faz nada sozinho. Não adianta prometer um monte de coisas mirabolantes aqui e não ter condições de viabilizar isso dentro do Congresso Nacional ou de alguma forma fazer com que o Supremo Tribunal Federal ou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal voltem a respeitar a Constituição para que possamos ter previsibilidade, segurança jurídica novamente e que a lei volte a valer para todos. Obrigado, candidato. Candidato, quem fala aqui é o Wilson Lima, chefe da sucursal de Um Antagonista em Brasília. Temos uma pesquisa da Real Time Big Data sobre o candidato Flávio Bolsonaro. Vamos colocar na tela, se possível, só para a gente constar. Será que a gente consegue colocar na tela o levantamento? Está aqui. Foram feitas 2 perguntas. Primeiro, qual é o melhor motivo para votar em Flávio Bolsonaro?
Não há motivo para 50% dos pesquisados, 7% acham que ele é mais moderado que Jair Bolsonaro, 16% falam que pelo fato de ter sido indicado por Jair Bolsonaro e 27% acham que pelo fato de ser o único que pode ganhar de Lula. Temos outro slide dessa sondagem da Real Time Big Data. Qual promessa de Flávio Bolsonaro soa melhor? Nenhuma para 38%, 14% responsabilidade fiscal e corte de impostos, 17% plano real da saúde e 31% plano Brasil sem medo, endurecimento penal. Candidato, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, eu fiz essa pergunta para os demais candidatos e eu refaço ao senhor. O que faria o Flávio Bolsonaro, pessoa física, votar em Flávio Bolsonaro, candidato? Wilson, em primeiro lugar, com relação a essa pesquisa, uma das coisas que o presidente Bolsonaro apostou, e eu apostei também, que poderiam colaborar para esse projeto de Brasil que nós vamos oferecer, é quando as pessoas começassem a conhecer um pouco melhor o Flávio Bolsonaro, porque é alguém que aprendeu ali com os poucos erros e muitos acertos a mais que teve o presidente Jair Bolsonaro, alguém que tem a experiência para poder lidar com o Congresso Nacional, lidar com os outros poderes, alguém que é advogado, alguém que iniciou sua vida pública aos 21 anos de idade como deputado no Rio de Janeiro, já assumindo a presidência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia do Rio. Hoje eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Então as pessoas vão começar a conhecer as nossas propostas a partir de agora. Essas sabatinas são fundamentais para que as pessoas possam olhar no olho do candidato e sentirem a confiança, olharem como é importante e ter alguém na presidência da República que vai capitanear diversos processos como esse da segurança pública. Quando a gente lança o Brasil Sem Medo, ali são 12 propostas iniciais, Wilson, que são emergenciais que precisamos fazer. A primeira delas, que vem logo de cara, é óbvio, é tratar integrantes de facções criminosas, narcoterroristas, como PCC, Comando Vermelho e milícias, como terroristas, que é o que eles são pessoas que dominam territórios, impõem a sua própria lei, um poder paralelo. A gente não pode baixar a cabeça e achar normal alguém meter barricada em determinado bairro, cobrar taxa de quem quer trabalhar, de quem quer abrir um comércio. Alguém que tem uma barraquinha de cachorro-quente tem que pagar R$50 por semana para um traficante ou para um miliciano, aonde a filha de um trabalhador não pode sair para se divertir, porque se um traficante olhar para a cara dela e achar que pode ter ela para esse marginal, um pai ou uma mãe tem dificuldade de fazer alguma coisa, porque é assim que funciona a lei da selva que existe hoje em determinados locais. Então a gente tem que resgatar esses lugares. Como eu vi lá em Vila Velha, no Ceará, uma cidade fantasma, onde o tráfico chegou, expulsou todo mundo de casa, e por coincidência, na hora que eu estava lá, fazendo o reconhecimento da área e gravando alguns conteúdos, muitos estavam voltando para as suas residências, onde eu me comprometi ali, Wilson, não só a retomar aquele bairro, aquele local, devolver ao Estado com os serviços públicos que eles têm direito de segurança, de saúde, de educação de qualidade, de iluminação, de asfaltamento, de saneamento, de água tratada na pia da sua casa, mas também um grande projeto habitacional para devolver dignidade, e ali vai servir como modelo para todo o Brasil. Então, diversas coisas que nós fizemos ao longo do governo do presidente Bolsonaro. Por exemplo, outra coisa que eu vou insistir bastante, nós demos mais de 420 mil títulos de propriedade, seja em áreas rurais, seja em áreas urbanas, pessoas que esperavam há 60 anos um título de propriedade, e o presidente Bolsonaro deu essa dignidade. As pessoas podem plantar naquele local, o que ela plantar vai ser dela, não vai ser de um movimento que se apropria do que ela produz. Ela vai poder deixar de herança para sua filha, para sua neta, aquela propriedade, aquela mãe que tanto lutou para ter aquela propriedade. As pessoas, tem um local chamado no Rio de Janeiro de Complexo da Maré, onde existem 8.300 imóveis que são em terreno de marinha. Ali é uma propriedade da União. Então, ainda durante o governo do presidente Bolsonaro, nós buscamos a Prefeitura do Rio, que começou a fazer a individualização das matrículas desses imóveis, exatamente para dar dignidade para essas pessoas. Infelizmente, isso não se concretizou ainda, mas eu vou concluir quando for presidente da República a partir do ano que vem, que vai servir de modelo também. Uma área que hoje, grande parte dominada por narcoterroristas, pessoas que não têm o direito de ir e vir,
mulheres que não têm onde deixar suas filhas na hora de ir trabalhar porque não tem uma creche, acaba não podendo trabalhar porque não tem uma creche para deixar. Nós vamos propor, aonde não existam creches públicas com vagas disponíveis perto de suas residências, vamos oferecer o voucher para essas mães, ou para que possa ser usados, inclusive, uma espécie de acolhimento ali social com pessoas da família ou que moram na comunidade, para que possam fazer creches comunitárias. Vamos garantir que a mulher tenha acesso ao emprego de verdade. Nós vamos tratar a internet como infraestrutura, Wilson. Infraestrutura, como estrada, como porto, como aeroporto. A internet vai ser infraestrutura no nosso governo, porque nós vamos oferecer na palma da mão de todos os cidadãos brasileiros, não apenas as mulheres, todos os cidadãos brasileiros, uma esteira de serviço, né, com inteligência artificial, para que possa ensinar o passo a passo de desde como é que a pessoa pode se alfabetizar até o final da ponta da linha, onde a pessoa possa se organizar para abrir a sua própria empresa, ter acesso ao microcrédito. Nós vamos oferecer um programa Minha Primeira Empresa aos jovens brasileiros. Então é assim que a gente vai oferecer um projeto de prosperidade para o Brasil, né, que vai ser muito completo, muito vai ter. Nós já lançamos o Brasil Sem Medo, que trata da segurança pública, o Brasil por Elas, que trata de políticas públicas exclusivas e voltadas para as mulheres. Eu quero aproveitar a oportunidade para corrigir uma fala minha quando eu disse que é dar celular de graça para todas as mulheres. O que eu quis dizer é que nesse programa também, como você tem hoje aí no seu cartão de crédito um cashback, você pode trocar por alguma coisa, você pode restituir, ter restituição de um determinado valor do que você usou naquele cartão de crédito. Então nós vamos pegar o banco, a Caixa Econômica Federal, e vai ser o Bradesco ou o Itaú das favelas ou das periferias, que vai ser exatamente para que as pessoas mais humildes possam ter ali uma esteira de serviços ao seu alcance, com acesso garantido à internet, como nós fizemos com o presidente Bolsonaro. O Wi-Fi Brasil distribuiu mais de 21.300 pontos de internet por todo o Brasil, em especial em áreas escolares, em áreas indígenas. E a partir disso nós conectamos mais de 11 milhões de brasileiros que passaram a ter acesso ao GovBR, que foi praticamente descontinuado nesse atual governo, que insiste em querer burocratizar os serviços públicos para criar dificuldades e manter as pessoas dependentes de programas do governo. Então, é um programa que, né, nos próximos dias vai estar aí protocolado junto com o registro de minha candidatura, mas eu acho que a gente tem que devolver a esperança para o povo brasileiro. Eu acho que não é um trabalho fácil a ser feito, mas só vai ser possível entregar de verdade ao Brasil um presidente que consiga aprovar as matérias e não apenas ficar aí no fantástico mundo de Bob prometendo coisas que são impossíveis de acontecer ou que o povo não vai sentir na prática. Nós temos um grande problema pela frente, né, que são mais de 80% das famílias endividadas, e nós precisamos ter uma atenção especial para isso. A única forma que nós vamos conseguir resolver isso é organizar as contas e buscar ali mecanismos e políticas públicas que vão devolver o poder de compra a essas pessoas. De forma muito objetiva, o senhor apresenta o plano de governo, já vai protocolar quando? Já tem uma data específica? Junto com o registro da candidatura, que tem até o dia 15 de agosto para acontecer. E até lá também já estarei, com certeza, com a vice-presidência escolhida. Rodolfo Borges. Candidato, é bom que o senhor já conseguiu botar várias propostas aí no início dessa sabatina. Essa é a nossa proposta aqui. Estamos diante de uma plateia de empresários exatamente por isso. E o Thales usou a palavra mágica, que é previsibilidade. Então, o senhor tem várias propostas, vai indo protocolar. Mas a sua candidatura, mais do que todas as outras das principais candidaturas, ela tem uma questão por ser resolvida. O senhor, inclusive, já falou sobre isso nessa semana, que é essa tentativa de anistiar os condenados do 8 de janeiro, entre eles está o seu pai. O senhor falou que pretende fazer isso na transição para que o governo já comece com essa perspectiva. O problema é o STF, né? A anistia não foi aprovada até agora, a dosimetria que foi aprovada pelo Congresso. Depois vetada pelo presidente, depois o Congresso derruba o veto e agora está parada no STF. Quer dizer, a dosimetria, que é uma medida menos gravosa, né, do que a anistia, mesmo ela está parada. Aí eu quero perguntar diretamente para o senhor com uma perspectiva de que o presidente do STF, a partir de setembro de 2027, será o Alexandre de Moraes. Como é que, diante desse quadro, o senhor pode ou vai tentar convencer esse eleitorado aqui de empresários de que o seu governo terá previsibilidade? Bom, Rodolfo Borges, obrigado aí pela pergunta. Como presidente da República, eu não tenho nenhuma dúvida que isso, né, vai ser muito mais tranquilamente aprovado no Congresso Nacional.
Eu falo que possivelmente durante a transição, porque eu sou senador da República, né, eu transito, eu converso, eu sei como lidar dentro do Congresso Nacional. Um presidente recém-eleito tem a força para implementar muitas coisas, né? Eu não vou usar minha força para isso, vou usar para várias outras coisas que eu vou falar ao longo aqui dessa sabatina com todos vocês. Mas vamos lembrar do seguinte, né? Alguém acha que a democracia está plena no nosso país? Alguém concorda que o que está acontecendo na investigação do filho do Lula, essa interferência que existe por parte de dentro da própria Polícia Federal nas investigações é uma coisa normal, uma proteção? Um policial federal que é trocado no meio da investigação do filho do presidente da República, uma polícia federal que tenta burlar ali a relatoria escolhida do que foi sorteada para o ministro André Mendonça para fazer com que investigações sobre o Lulinha, o filho do presidente da República, vá para as mãos de outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acabei de ver aqui que uma das tentativas da Polícia Federal foi a distribuição de uma das investigações sobre o filho do Lula, que é a corrupção, é tráfico de influência, é o dinheiro do roubo dos aposentados do INSS, que, ao que tudo indica, foi parar na conta do próprio filho do presidente da República, o irmão do presidente da República, que é vice-presidente de um dos sindicatos que roubou centenas de milhões de reais de aposentados do INSS. Então, isso tudo leva a gente a ficar olhando para a política hoje até com um certo nojo. Hoje, grande parte do brasileiro está descrente da política, mas não tem outro caminho, Rodolfo, para a gente conseguir resgatar o nosso Brasil. E tem que ter alguém, obviamente, que entenda e que tenha ali o conhecimento de como lidar com a política. E dentro do Congresso Nacional, eu vou conseguir aprovar, sim, essa anistia, porque vamos lembrar, não só o presidente Bolsonaro, pessoas foram condenadas, e aí deixa a paixão de lado. Imagine que é um parente seu que está sendo julgado pelos seus inimigos, que foi o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, acusado de organização criminosa armada, quando não há nenhuma organização, e muito menos armada, não foi encontrada uma arma na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Alguém que é condenado por depredação de patrimônio público, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância da Praça dos Três Poderes. Se eu só posso ser acusado de quebrar essa xícara se eu tacar essa xícara no chão, se eu botar a mão nela fisicamente e quebrar. Ele foi condenado por isso. Alguém acha que isso é normal? Tentativa de golpe de Estado, quando o presidente da República ele desmobilizou caminhoneiros para que não houvesse trancamento de estradas logo após as eleições. Alguém que nomeou o comandante do Exército e da Aeronáutica escolhidos pelo Lula ainda durante o seu governo. Alguém que fez uma transição pacífica para o governo seguinte. Alguém que no dia 29 de dezembro de 22 faz uma live dizendo: olha, nós não podemos nos igualar aos métodos da esquerda, nós não podemos depredar patrimônio público, não podemos fechar estradas, o mundo não acaba dia 1º de janeiro. Então, assim, ele foi o processo que iniciou e todo mundo já sabendo qual ia ser o resultado final. Então, foi uma grande farsa que foi armada, não apenas para o presidente Bolsonaro, mas para centenas, milhares de outros inocentes que vão ser anistiados no meu governo. A dosimetria, vocês veem que a democracia não é plena, Rodolfo, quando um único ministro sozinho do Supremo Tribunal Federal, ele não precisou nem dar canetada, ele travou a dosimetria, depois desse processo que você colocou muito bem, a vontade democrática do Congresso Nacional de derrubar, no fim das contas, o veto do presidente Lula e a lei da dosimetria entrar em vigor, e aí as defesas começam a protocolar ao relator no Supremo, Alexandre de Moraes, para pedir a redução, o recálculo de suas penas. Ele fala assim: não, peraí, não vou decidir nada agora não, porque tem uma ação de inconstitucionalidade, que o partido de esquerda entrou aqui no Supremo também. Vamos julgar lá primeiro, para ver se a lei é constitucional ou inconstitucional, depois eu recalculo aqui. Quando foi ele próprio, Alexandre de Moraes, quem redigiu esse texto da dosimetria com o relator escolhido por ele, que a todo momento falava para a gente, né, que isso aqui o Alexandre de Moraes não aceita, isso aqui o Alexandre de Moraes aceita. Então, essa esculhambação que virou o país hoje precisa de alguém de pulso firme, sim, e nós vamos ter a maioria no Congresso Nacional, uma maioria ainda mais ampla na Câmara e uma maioria para fazer o presidente do Senado, e temos quórum, inclusive, para alterar a Constituição Federal no Senado Federal. Então, eu tenho a convicção que o Congresso Nacional vai estar com a sua composição, eu espero isso nessas eleições, muito mais para um presidente como Flávio Bolsonaro do que para um presidente como o atual, que já não tem maioria, portanto precisa fazer conchavos com outros poderes para poder conseguir governar de alguma forma, usando a ameaça, usando a caneta, usando a censura, o aparelhão da Polícia Federal para perseguir adversários políticos. E é assim que a gente vai começar a resgatar a normalidade no nosso país. Mas eu não sou candidato para isso.
Eu sou candidato porque eu sei qual o caminho que o Brasil precisa seguir, eu sei qual o caminho da prosperidade que nós começamos com o presidente Bolsonaro, o modo Guedes e da Dani Marques, que eu acho que ela está até aí presente também, uma pessoa brilhante e que está me ajudando, né, junto com outras dezenas de economistas, a traçar um plano de resgate do Brasil a partir do dia 1. E vamos falar sobre isso aqui ao longo dessa sabatina. Passar para outra pergunta do Rodolfo Borges, eu queria pedir a gentileza do senhor para a gente tentar ser mais objetivo para explorarmos uma maior quantidade de assuntos. Rodolfo Borges. A Daniela Marques está aqui mesmo, estou aqui vendo ela aqui na plateia. Eu só queria completar essa questão, candidato. O senhor sugeriu, no final da resposta, eu queria que o senhor confirmasse se é de fato isso. A solução dessas questões que vão estar no seu governo, caso o senhor seja eleito, elas passam pelo impeachment de um ministro do STF? Olha, qualquer ministro do Supremo que infrinja a Lei 10.079, um crime de responsabilidade, tem que sofrer de processo de impeachment. Eu acho que essa grande anomalia que nós estamos vivendo hoje no nosso país é exatamente porque a atual configuração do Senado Federal, ela desvirtuou isso, ela desequilibrou essa suposta harmonia que deveria haver entre os poderes, não há freios e contrapesos. Então, obviamente, quando você tem um ministro que ele interfere e tem participação político-partidária, alguém que participa de julgamentos quando deveria se declarar suspeito para participar desses julgamentos. Citei aqui para você dois requisitos ali que tratam da lei de impeachment e que o ministro do Supremo infringiram, do meu ponto de vista, de forma objetiva, esses dois requisitos. Agora, o presidente da República, o próximo, vai indicar 4 ministros do Supremo. Então, eu, como presidente da República, vou indicar ministro do Supremo. E agora, quem vai dizer se ministro do Supremo vai sofrer impeachment ou não vai ser o Senado Federal. E, mais uma vez, infelizmente, em função da inércia do Senado Federal, nós chegamos a essa situação de um ministro do Supremo Tribunal, né, por exemplo, Alexandre de Moraes, tomar medidas completamente inconstitucionais e ilegais, com praticamente um seguro de que nada aconteceria contra ele no Senado Federal. Então é importante deixar isso aqui muito às claras, falar objetivamente, sem medinho, porque na prática o que desvirtuou o equilíbrio entre os poderes dos últimos anos para cá foi exatamente isso, aonde o presidente Bolsonaro e milhares de pessoas foram julgadas, né, por seus inimigos. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi julgado, né, pelo Alexandre de Moraes, o seu inimigo público declarado, por Flávio Dino, que até ontem era ministro da Justiça de Lula e disse que o Bolsonaro é o demônio na terra. Quer dizer, alguém que também deveria ter se declarado impedido e suspeito para julgar o Bolsonaro não fez. E o ministro Zanin, que até ontem era advogado do Lula e está fazendo tudo ao contrário do que ele praticava enquanto advogado. Então, obviamente que essa situação não dá para continuar desse jeito. Uma das coisas que afastam os investimentos no Brasil é a insegurança jurídica, essa incerteza se a Constituição vai ser cumprida, se a lei vai ser cumprida, dependendo de quem é o advogado que assina uma petição para determinados ministros, você já sabe qual vai ser o final desse julgamento. Então tá tudo errado, precisa ser encarado, mas quem vai resolver isso vai ser o Senado Federal. Eu, enquanto presidente da República, certamente vou indicar 4 ministros ou ministras para o Supremo Tribunal Federal que respeitem a Constituição e que deem essa previsibilidade, essa segurança jurídica para o nosso país voltar a ter um ambiente de negócios atrativos para todo mundo e para os empresários brasileiros também. Candidato, já que o senhor falou de ambiente de negócios, eu quero aproveitar o gancho para fazer um questionamento relativamente simples. Se o senhor vier a ser eleito presidente da República, quais são as 3 primeiras medidas que o senhor adotaria logo na primeira semana de mandato para favorecer o ambiente de negócios? Só 3? Bom, vamos lá. Se quiser citar 5, 10, estamos à vontade. Eu já fiz, Wilson, que foi dar o exemplo e apresentar a PEC do fim da reeleição. Eu de verdade acredito que esse instituto, ele vai ser o fim da reeleição, ele é fundamental para que o presidente da República sente naquela cadeira e tenha compromisso com o futuro do Brasil, com as próximas gerações e sem se preocupar com a reeleição. É natural de qualquer ser humano, quando senta, né, quando inicia o seu mandato, ele se preocupar, né, como é que vai ser para frente. Se ele tentar uma reeleição, ele já começa a se preocupar desde o primeiro dia. Então eu quero assumir esse compromisso público ainda na transição, conseguir aprovar essa PEC do fim da reeleição para que ela já valha para o meu mandato. Eu apresentei apenas para o presidente da República para que o processo legislativo defina qual vai ser
qual vai ser ali a redação melhor, né? Se aumenta ou não aumenta o tempo de mandato, se vale para governadores e prefeitos, se faz eleição casada ou não faz. Então já vai ser uma espécie de mini reforma eleitoral. A gente vai ter que apresentar um pacote de medidas logo no começo também para rever o arcabouço fiscal, o calabouço fiscal, né, que foi feito ali para enganar ou para servir de desculpas, né, para que muitas pessoas acreditassem que esse atual governo teria algum compromisso com a responsabilidade fiscal. Vamos fazer diversos cortes de despesas, só para você ter uma ideia, é muito mais algo simbólico do que de impacto orçamentário, mas o presidente Bolsonaro, logo no primeiro mês do seu governo, logo no início, cortou 20 mil cargos em comissão e, coincidentemente, esse atual governo, ele criou 22 mil cargos em comissão. A gente vai fazer, sim, redução de ministérios, que é importante, é também simbólico, mas é fundamental para que possamos ali cobrar metas, cobrar resultados de diversos ministros e escolher aquelas pessoas que são preparadas e, de preferência, que entendam também um pouquinho da vida pública e como é que funciona a política, para que possamos dar dinamismo e velocidade às propostas, né, que nós vamos precisar encaminhar sempre ao Congresso Nacional. Eu vou promover um tesouraço, um corte, uma desregulamentação rápida, desburocratização com redução de carga tributária também. Algumas das medidas que eu posso citar aqui concretas sobre esse tesouraço é a redução do IOF da alíquota de IOF para valores, né, lá de 2022, porque isso encarece o crédito, isso tem, por exemplo, dificultar as pessoas que são inadimplentes a saírem da inadimplência. Eu vou zerar o imposto de exportação de petróleo, que esse atual governo, a mentalidade comunista é um problema, é um perigo para o nosso país, que implementou uma alíquota de 12% de imposto de exportação do nosso petróleo para supostamente proteger o Brasil dessa guerra que está acontecendo ali no Oriente Médio, o fechamento do Estreito de Hormuz, que está dificultando o fluxo, o escoamento da produção de petróleo e abastecimento a todo mundo. A consequência disso é, obviamente, uma redução da produção de petróleo no nosso país, um risco de desabastecimento. Então, eu vou zerar esse imposto e eu vou discutir também essa questão do imposto seletivo. Tá? Porque falar em aumentar a carga tributária para cigarro, para bebida, para bet, isso é um senso comum, todo mundo concorda em fazer. Mas, com relação a microprocessados, eu não acho que o Estado tem o direito de interferir na vida do cidadão brasileiro dessa forma, de chegar a botar uma alíquota tão proibitiva que impeça o acesso de alguém a comer um cachorro-quente, se quiser, ou um pão de forma que é considerado um produto ultraprocessado, porque passa por diversas etapas até chegar na prateleira do consumidor. Então, eu vou lutar com todas as minhas forças para que haja redução da carga tributária. E outra coisa que eu já falei aqui, que eu quero fazer logo no início também, é o programa Minha Primeira Empresa, com um pacote especial voltado para os jovens ali, né, que já tem uma legislação que incentiva o primeiro emprego, mas não a criação da sua primeira empresa, com redução de burocracia, com informação e suporte por parte do governo, em especial do Sistema S, para que os jovens possam sonhar, né, de abrir a sua própria empresa, quem sabe ser um Elon Musk algum dia na sua vida. Foi assim que ele começou, criando a sua própria empresa, tentando transformar em realidade aquilo, né, que muitos diziam que é um sonho que nunca seria realizado. Então temos que dar essa esperança para o jovem, uma carga tributária reduzida, né, de preferência próxima ali de zero, sem burocracia, e mais uma vez, que possa aí esse microempreendedor digital, que é o que eu pretendo oferecer, em especial nesse programa de primeira empresa, o jovem consiga ali caminhar com as próprias pernas, inclusive com oferecimentos de microcrédito. Só para deixar claro aqui, porque eu acho que nós gostamos de números. O senhor falou de redução de ministérios, redução de cargos comissionados. O senhor acreditaria que logo no início de um governo Flávio Bolsonaro seria uma meta, seria reduzir esses 20 mil cargos que foram instituídos no governo Lula? E para quantos ministérios o senhor acredita que pode reduzir logo na largada do seu governo? Olha, com a minha equipe de governo, eu já falei que eu quero, no mínimo, a redução de 10 ministérios, né, podendo chegar aí a 25. Então, se hoje nós temos aí 39 ministérios, né, chegar a algo em torno de 26, 27 ministérios, eu acho que é um número que é ideal. O presidente Bolsonaro deu o exemplo na parte econômica, já que aqui tem um público de economia, ao fazer o Banco Central independente. Eu até conto uma história muito rapidamente, que é curiosa. Nós, antes da eleição de 2018, fizemos uma rodada em algumas empresas nos Estados Unidos, né, que geriam
alguns trilhões de dólares de contas de investidores, né, da sua carteira. Em determinado local, a pessoa que estava traduzindo era um economista e foi perguntado ao presidente Bolsonaro em 2018 ou 2017 sobre a presidência, sobre a independência do Banco Central. Ele não estava muito convencido ainda se o governo não deveria ter algum nível de ingerência nisso. Mas, no fim das contas, ele entendeu que era uma necessidade, que era importante, que era algo não apenas de governo, mas de Estado que deveria ser feito, e foi feita essa pergunta para ele. Presidente, o senhor entende que o Banco Central tem que ser independente? E aí o Bolsonaro respondeu, né, antes da tradução, lógico: olha, eu acho que o Banco Central tem que ser independente, mas tem que ter alguma forma ali do governo, de repente, se precisar ali, fazer alguma coisa para garantir, né, que também alguém não faça besteira, né? Aí o tradutor falou: The president said central bank must be independent. E aí o pessoal não tinha entendido a resposta dele em português, entendeu só em inglês, mas o que vale é que, no fim das contas, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, demonstrando um desprendimento de apego ao poder, uma pessoa que não tem apego ao poder, não tem apego à cadeira de presidente, só queria dar o seu melhor. Ele fez o Banco Central independente. Olha como é que isso foi importante, porque se hoje o Brasil não tivesse um Banco Central independente, a canetinha do Lula já tinha, né, forçado a redução de juros na marra, e o Brasil já tinha, a vaca tinha ido para o brejo há muito mais tempo, como está na iminência de acontecer. Na primeira resposta ao Tales, o senhor usou a expressão Bolsonaro vacinado. Foi essa expressão que o senhor usou já lá no início da pré-candidatura para marcar uma posição em relação ao seu pai. Da semana passada para cá, as redes sociais aqui no Brasil e nos Estados Unidos, elas ferveram aí com a revelação dos diários do epidemiologista que liderou o enfrentamento à pandemia de Covid nos Estados Unidos. Dias depois, ele se apresentou ao Senado dos Estados Unidos, foi questionado lá 111 vezes, não respondeu nenhuma das vezes. Isso tudo trouxe à tona, mais uma vez, os incômodos da pandemia. A minha pergunta para o senhor depois do que se revelou aí nos diários e dessa conversa toda, e tem muita gente do teu grupo político reclamando, o seu irmão, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, gravou um vídeo tratando do assunto, Nicolas Ferreira, muita gente do bolsonarismo tratou do assunto, o senhor não tratou desse assunto. Então, a minha pergunta direta mudou alguma coisa na cabeça do senhor em relação à pandemia, na forma como tudo ocorreu? E a pandemia, ela deve ser um assunto para a campanha desse ano? Olha, eu vou fazer aqui o que eu orientava o presidente Bolsonaro a fazer. Ele sempre tem uma preocupação muito grande, como líder de uma nação, de dar o exemplo. Então, ele sempre foi muito transparente, muito verdadeiro, né? Essa é uma marca nossa, da nossa família. Então, ele falou assim: olha, eu li a bula dos remédios aqui, os efeitos colaterais são esses, eu não estou confortável porque eu não sei o que pode acontecer, se vacinas não foram testadas, usava os argumentos dele. Eu falava assim: olha, o pai, você já botou sua posição, você está oferecendo a vacina a todos os brasileiros que querem se vacinar, está cumprindo o seu papel. Agora deixa a história mostrar se você tinha razão ou não tinha razão. Então, o que eu estou fazendo nesse momento é deixar a história mostrar quem tinha razão ou não tinha razão. Eu acho que talvez neste momento a sociedade não esteja madura para debater esse tema, então vamos debater mais esse tema. O que eu posso garantir a todos os brasileiros é que não vai faltar vacina para ninguém, não apenas com relação, né, a uma pandemia, como foi lá atrás, mas garantir a vacina para todo mundo. É uma forma de prevenção, né? O presidente Bolsonaro tomou todas as vacinas, exceto a para Covid. Né? Eu tomei também essa vacina, tomei todas as vacinas, minhas filhas são vacinadas, minha família é toda vacinada. Esse é um governo que está deixando as pessoas morrerem de dengue hoje porque não produziu vacinas, não se antecipou a problemas que nós sabemos que acontecem todos os anos no Brasil. Então, com certeza, a saúde vai ser uma área que a gente vai dar uma atenção muito especial, principalmente trazendo tecnologia e inteligência artificial para conectar os sistemas públicos e privados, para a gente fazer um Brasil sem filas. As pessoas que precisam hoje fazer uma determinada cirurgia, seja eletiva ou seja emergencial, às vezes morrem numa fila. Isso é possível de resolver quando você tem um cadastro único para ver aonde existem vagas disponíveis. Se for no setor público, de repente um sistema municipal de saúde não conversa com o sistema municipal da cidade do lado, ou eles não se falam com o estadual, ou tem uma vaga na rede privada que poderia ser utilizada para fazer uma cirurgia de emergência e acaba não sendo utilizada, o Estado pode compensar. Nós vamos atualizar a tabela SUS para que, né, os procedimentos, em especial de atendimento gratuito à população na área da saúde, sejam garantidos.
Queria pular um pouquinho para a campanha. O senhor ainda não tem um candidata, eu vou falar a vice, né? Porque todo se especula que será uma candidata a vice. Não é uma questão só da sua campanha, né? Todo mundo que está aí disputando nas cabeças essa corrida presidencial teve dificuldade de encontrar um vice. Muita gente resolveu, inclusive, falamos com o Zema mais cedo, ele disse que provavelmente também resolverá isso dentro do partido. Eu vou tentar tirar do senhor aqui já um anúncio de quem seria essa vice, então essa é a primeira pergunta, e eu queria só que o senhor comentasse, junto com ela, por que o senhor acha que está tão difícil encontrar um vice-candidato na eleição desse ano? Bom, em primeiro lugar, uma notícia boa, né? Eu achei que eu ia ter que anunciar minha vice até amanhã. Eu tenho até o dia 15. Eu tenho mais alguns dias aí de novela, né, para a gente poder escolher. Né? Certamente uma das pessoas que está na plateia, Candidato, só pode anunciar agora aqui para a plateia. Não, assim, é público aí que a Dani Marques, que está na plateia, é uma pessoa que eu gostaria muito que fosse minha vice, né? A primeira vez que eu falo isso abertamente de público aqui, obviamente nas nossas tratativas com republicanos, eu já deixei isso bastante claro, porque eu penso que tem que ser alguém que passe uma mensagem positiva, que agregue. A Dani tem sido fantástica, foi fantástica durante o governo do presidente Bolsonaro, é alguém que reúne diversas qualidades, muito além da economia. É uma pessoa que ela se encaixa ali em qualquer lugar, né? Seja em mobilidade social, seja em economia, seja em relacionamento com o Congresso, seja na organização de ministério, na Casa Civil. Ela é uma pessoa que certamente vai estar do meu lado, e assim como ela, essa resposta que eu posso dar, o que eu estou sentindo é que há a gente tem que fazer uma distinção muito clara, tá? E veja como é que está a minha situação. Os principais quadros técnicos, qualificados, testados e aprovados de todos os partidos praticamente, estão comigo na campanha e estarão comigo após o anúncio da vice. O partido vindo ou não vindo estarão comigo nessa campanha. Tem diversos nomes que eu posso citar aqui. O Tarcísio é um cara que vai estar comigo independente do Republicanos vir ou não. O Cleitinho, em Minas Gerais, da mesma forma, falei com ele mais cedo. Ele falou: Flávio, independente do que vai acontecer, eu vou caminhar com você aqui em Minas Gerais. A Damares é um outro quadro que é do Republicano. A Dani Marcos, que está aí. Você tem a Tereza Cristina, que é um fenômeno na parte do agro, no comércio exterior, que é do Progressista também, né, que então o partido não veio, mas a Tereza está com a gente nessa campanha. O Derrite, que é uma marca na segurança pública. A Simone Marqueto, que é uma outra pessoa, uma grande referência para nós aí em São Paulo. Então, veja, os caciques políticos estão aí, né, com algumas preocupações, mas os principais quadros desse partido estão com a gente nesse projeto porque acreditam, sabem da seriedade, da responsabilidade, da viabilidade, principalmente porque já me conhece, sabe da minha capacidade de articulação para que a gente consiga, né, fazer um excepcional mandato. Então, a capacidade de articulação durante o mandato é diferente das dificuldades, né, que nós estamos enfrentando agora, como você bem colocou, diversos partidos estão enfrentando, de formalmente se colocarem junto conosco nessa aliança nacional. Porque ali o que está acontecendo na prática é isso, seja republicano, progressista, Avante, União Brasil, diversos outros partidos aí. Eles, apesar de não estarem conosco nessa composição nacional, para mim, eu busquei isso, estou tentando até o último minuto que eu puder, eu vou tentar, porque me dá tempo de televisão, acho que é importante, né, poder comunicar, são mais inserções para construir melhor o nosso projeto, ficar fácil da população entender quais são nossas propostas para o Brasil, mas em praticamente todos os estados nós estamos com palanques montados com esses partidos. Nós temos 22 palanques já 100% fechados. No Brasil, só para que todos possam ter uma referência, o presidente Bolsonaro tinha, em 2022, apenas 10 estados, né, com os palanques. Nós já temos mais do que o dobro. Agradeço aqui o Rogério Marinho, que é um outro craque, que está com a gente aqui e está articulando isso tudo. E vocês, né, muita gente na política ou na imprensa, olha para alguns nomes e enxergam como um grande articulador político, né? Eu falo, por exemplo, aqui o Kassab. Todo mundo o qualifica como um grande articulador político. E o PSD, no entanto, está sozinho. Ele próprio teve que ser o escolhido ali a vice na chapa do candidato do PSD, e mesmo tendo 3 ministérios no governo Lula, né? Então, o natural seria, inclusive, o PSD estar caminhando, né, com o Lula, já que teve esse espaço e continua tendo dentro do governo Lula. Então, essa questão de não haver a formalização em âmbito nacional, é óbvio que eu gostaria de ter, mas se não tiver também, as principais pessoas desses partidos vão caminhar conosco e vão nos ajudar a resgatar o Brasil. Candidato, temos aqui 6 minutos e pouquinho para o fechamento da sabatina. Eu tenho que, inclusive, lhe entregar 2 minutos para suas considerações finais. Eu queria que o senhor fizesse um rápido comentário sobre rombo fiscal. O que pode ser feito
a partir de 2027 para que o Brasil tenha uma capacidade fiscal maior? É bom lembrar que a nossa relação de dívida de PIB é de 80%, né? Para 2027 a tendência é que seja de 100% do PIB. O que dá para fazer? Desvinculação de receita da União, muda teto, muda piso constitucional? O que o senhor imagina que pode ser feito ano que vem? Olha, diversas coisas, obviamente, sempre fazendo com que as despesas caibam dentro da receita. Essa previsibilidade tem que acontecer. Eu acredito que o simples fato de o Lula não se reeleger, isso já vai dar uma esperança, uma expectativa, já começa a impactar nesse cálculo da taxa de juro futura. Eu acho que a gente tem diversas coisas que podem ser feitas para aumentar a arrecadação. Corte de despesa vai ser generalizado com diversas medidas, inclusive com a implementação de inteligência artificial, Rodolfo, para que nós possamos implementar uma governança que ali em tempo real, com transparência à população, todos possam saber quanto é que é gasto desde o cafezinho até as grandes licitações, passando pelas nomeações de pessoas para preencherem cargos públicos. Porque com esse grande banco de dados soberano que eu pretendo fazer com inteligência artificial, com data center, né, soberano para o nosso país, isso tudo vai otimizar muito a fazer com que nós economizemos muitas despesas, concentremos as compras em um único lugar para que você possa comprar em mais alta escala, por exemplo, equipamentos na área da saúde, para que isso possa ser barateado, né, o custo unitário possa ser reduzido. Eu acho que tem que haver um esforço dos três poderes para redução de gastos, tanto do legislativo, com relação às emendas parlamentares, por exemplo, que eu acho que estão em valores estratosféricos, podem ser reduzidas, mas os custos operacionais dentro do legislativo, dentro do judiciário e também dentro do executivo, isso tem que ser alvo de um grande pacto, um grande acordo para que haja essa redução de despesas. E na parte de aumento de arrecadação, tem diversas coisas que podem fazer, né? A União hoje tem aproximadamente, né, por baixo ali, 3 trilhões de reais de créditos, né, com estados, com municípios, né, com outros fornecedores. 3 trilhões, isso pode ser securitizado. No primeiro momento ali, se você tiver um deságio, por exemplo, de 25%, a gente já tem esses ativos, né, que são vantajosos, que podem já no primeiro momento ser negociados de forma mais rápida, até com deságio menor. A expectativa da nossa equipe é que isso possa gerar algo em torno já de 200 bilhões de reais no primeiro ano. A gente tem a questão, eu vou criar um fundo imobiliário, hoje está no balanço da União 1,7 trilhão de reais de imóveis que a União tem, né? São mais de 730 mil imóveis, isso pode estar em um fundo que possa ser gerido. Nós começamos a fazer isso no governo do presidente Bolsonaro, mas em função ali, né, do arcabouço regulatório, acabou que a gente não conseguiu botar para frente, mas é algo que pode já também dar, né, alguns bilhões de reais de receita para o nosso governo. Eu vou fazer um grande programa de concessões, em especial na parte de infraestrutura, na parte de energia, que o Brasil está aqui na iminência de ter um grande boom, por exemplo, de commodities de petróleo. A gente pode acelerar isso, né, para que haja com responsabilidade ambiental, é lógico, mas uma celeridade, otimizando aqui também todo o mecanismo de licenciamentos ambientais e concessões de outras licenças, que a gente vai promover, né, aqui durante o nosso governo. Então, estou falando de mais alguns bilhões que podem entrar, né, nessa questão. As outorgas que nós vamos fazer também, a questão da mineração e de terras raras, que a gente precisa olhar com bastante carinho, é algo que pode ser também ali um quesito no nosso governo, para dar celeridade e dar controle. Grande parte do que é explorado hoje em minerais nossos, eles são evadidos de divisa, de forma criminosa, inclusive. Nós temos os royalties desse petróleo que podem ser também securitizados, sem falar também da participação especial. Então, a gente tem diversos mecanismos, nós temos, como eu falei, mais de 30 economistas trabalhando, já não apenas para o plano de governo, mas para o que nós vamos fazer a partir do dia 1 de governo. Dei aqui alguns exemplos concretos e práticos, como é que a gente pode aumentar essa receita e, em função do que nós vamos ter de receita, fazer aquilo que o Paulo Guedes já falava, né? Uma parte vai ali para pagamento de juros, a outra parte vai ali para a infraestrutura e outra parte vai para o social. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir demonstrar para todos que pretendem investir no Brasil, que o Brasil vai buscar novamente um espaço na OCDE, combatendo a corrupção, arrumando as suas contas e fazendo com que o Brasil seja novamente um grande ambiente de negócio favorável ao nosso país, porque, para concluir, lá em outubro de 22, as expectativas da nossa taxa Selic era que ela fosse ali algo em torno de pouco mais de 7% neste momento. E que nós estamos vendo uma taxa de juros de 14,25%, o dobro praticamente, ou seja, as práticas que o atual governo implementou
ou a falta delas fizeram com que a desconfiança do Brasil explodisse. Esses juros impactam principalmente no preço da comida, que está todo mundo vendo na ponta da linha. Um governo que é gastador, que está caminhando a passos largos para 100% de endividamento em relação ao seu PIB, e está trazendo as famílias brasileiras para se endividarem também. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer, que eu vou buscar de cara, com muita força e com autonomia para as pessoas que vão ter a caneta para fazer isso, é arrumar as contas para que haja essa previsibilidade, o nosso juros futuro comece a cair drasticamente, para que o financiamento possa voltar a ser barato no nosso país e incentivar que as pessoas empreendam e não fiquem apenas vivendo de aplicações em banco. Tinha uma série de perguntas rápidas aqui, bate-bola, mas eu vou pulá-las porque já estouramos o nosso tempo. O senhor tem 2 minutos para suas considerações finais dessa sabatina. Bom, quero agradecer ao antagonista e ao G4 aí pela oportunidade de falar com todos vocês. Nós vamos ter as eleições mais importantes para as próximas décadas, para nossas famílias, agora, daqui a 60 e poucos dias, porque se você quer continuar tendo liberdade de, nas redes sociais, criticar um governo, vem com a gente. Se você quer ter continuidade, se você quer continuar criticando, né, nos jornais, nos veículos de comunicação, um governo, vem com a gente. Se você quer continuar a ter liberdade para empreender, se você quer ter alguma expectativa de deixar de ser devedor, se você quer ter expectativa de abrir a sua própria empresa, se você é jovem, quer voltar a ter expectativa de conseguir ter um trabalho, se você é idoso e quer voltar a viver num Brasil onde você não será roubado, onde você vai ser respeitado, onde seu poder de compra vai ser devolvido, vem com a gente, porque o que está em jogo nesse país é um projeto de esquerda perigoso, que ameaça a liberdade de expressão, que ameaça a liberdade de imprensa. O próximo presidente da República indicará 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês imaginem o atual presidente indicando mais 4 Alexandres de Moraes. Como é que a gente não vai ter insegurança? Como nós vamos continuar com essa insegurança jurídica, continuar com as perseguições, com a imprevisibilidade, com essa podridão que nós estamos vendo, como funciona, né, a alta cúpula do Poder Judiciário no nosso Brasil. Então, o que eu quero ter oportunidade de mostrar para vocês é que eu estou completamente preparado. Eu sei como funciona a política em Brasília. Eu quero dar o meu melhor. Estou abrindo mão de um futuro tranquilo, inclusive para minha família. Eu tinha uma reeleição ao Senado muito bem encaminhada no Rio de Janeiro e abri mão disso tudo porque eu acredito na missão. Eu acho que é um projeto de Deus para o nosso país e é com muita fé. E é nesse momento que o Brasil precisa de homens com coragem, homens preparados, homens decentes e homens de fé, homens e mulheres, é que a gente vai conseguir resgatar o nosso Brasil. Porque mais 4 anos de PT no poder, além de ele não merecer, vai ser o fim do nosso país, o fim da liberdade, o isolamento internacional ainda maior do Brasil. Então vamos dar oportunidade para a prosperidade vencer o pavor que é hoje com esse atual governo.